Bom dia, boa tarde ou boa noite, você que estiver nos escutando aí, seja amanhã, seja daqui uma semana, seja daqui um ano. Esse finalmente é o Chopacast do episódio 10. Uma pessoa que tá aqui já me disse que a partir do 10º episódio a coisa deslancha, né? Eu fiquei meio preocupado porque esse episódio demorou pra acontecer. Me enrolei com as coisas, teve férias, sei lá, uns desânimos aí, foi meio complicado, mas estamos aí de volta finalmente, gravando o 10º episódio. Como vocês sabem, eu sou o Leonardo Ancapepe, aqui de novo fazendo as honras. Estou aqui acompanhado do Gabriel, que já participou aqui uma vez. Gabriel, boa noite. E aí, beleza? Agora não morre mais, já passou do 10º. Agora não, tem que esperar terminar o episódio, pode ir alguma coisa assim. Acompanhado também do Júlio. Júlio, boa noite também, sempre aí ajudando a gente. Boa noite. E do Nicolas, participou do primeiro episódio, tá aí de volta. Ele só participa do primeiro, 10º e o 100º, né? É isso aí. Boa noite. Então, boa noite a todo mundo. E no episódio de hoje, um podcast um pouco mais tranquilo. Vamos falar como conciliar libertarianismo e vida pessoal, ou vida libertária e outros tipos de vida, se é que libertário tem vida, né? A gente chora. Mas é basicamente isso aí. Como não ficar só na teoria, né? Como a gente concilia libertarianismo e vida pessoal. Porque eu lembro até da entrevista com o Christian Diop que a gente fez aqui um tempo atrás. Ele falando justamente disso, né? Que ele tentava ser libertário na medida do possível, mas, por exemplo, trabalha com material de construção, tem que emitir nota fiscal, você fica ainda preso àquela estrutura que você, no fundo do seu coração, detesta, né? Quando você é, digamos assim, uma minoria bem pequena mesmo, faz até sentido que você tenha que lidar com essas coisas. Mas chega um certo ponto que você pensa, pô, a gente meio que já tem massa crítica, talvez, de libertários, tem uma galera legal, tem como realmente viver uma vida sem se incomodar muito com o Estado, ainda está muito longe, o que pode ser feito? Como é que a gente pode começar essa discussão? Isso aqui hoje está meio sem pauta, como eu falei, é meio solto. É no improviso. Uma coisa que eu gostaria de já puxar aqui, tem um artigo que foi colocado no Bunker Libertário um tempo atrás, e também algumas palestras, falam bastante do Henry Brown, que é um autor que tanto eu quanto acho que todo mundo aqui deveria ler mais. E ele tem aquele livro Como Encontrei Liberdade em um Mundo Sem Liberdade, né? How I Found Freedom in an Unfree World. E ele fala justamente disso, né? De como se livrar dessas amarras. Uma das coisas principais que ele coloca é uma verdade bem nua e crua, né? Digamos assim, de que ninguém dá ouvidos pra gente fracassada, vamos dizer assim. Talvez a gente às vezes fique muito preocupado em começar a ter uma vida libertária logo, né? Não, preciso não fazer estatística desde já, né? Não vou trabalhar na CLT ou coisa assim. E é positivo, não estou dizendo que não pode fazer isso, mas talvez uma coisa mais fundamental que eu poderia fazer, independente dos meios não, né? Não estou falando para ser político, pelo menos isso você desconta. Independente da maior parte dos meios disponíveis, uma coisa importante para você fazer é simplesmente adquirir uma posição de destaque, né? Ser uma pessoa bem sucedida. As pessoas vão olhar para você, o que essa pessoa está falando. E daí, a partir disso, você tem basicamente já um público pronto para falar contra o governo, para falar em prol da defesa de propriedade, de liberdade. E é uma coisa na qual eu nunca tinha pensado muito, né? Eu sempre pensava numa postura mais beneditina, né? Vou me retrair, vou tentar dar um jeito de me isolar um pouco dessas amarras estatais e ver minha vida e tentar, digamos assim, daqui dar o exemplo. Só que o problema é que se você for uma pessoa que está isolada da sociedade, você é meio que visto como um ser marginalizado, né? É tipo o cara da caverna lá em Santa Catarina, tá ligado? Mais ou menos isso. Talvez ele fosse ANCAP, né? E o pior é que assim, o cara, ele realmente decidiu se isolar da sociedade e o Estado foi lá, não, você tem que desocupar a caverna. Teve um rapaz, um caso no Japão parecido também, num rapaz que estava morando na ilha, e aí o governo japonês foi lá e resgatou ele, porque sim, eu acho. E ele nem queria, né? Exatamente. Tendo agora alguns devaneios, se pá, é por isso que o Elon Musk está querendo investir na exploração espacial. Eu não consigo fugir do estado da Terra, eu vou fundar uma civilização
500 quilhões de quilômetros daqui pra fugir do Estado. Ele é um capim infiltrado, né? Pegou um monte de verba do governo, denunciou os Rothschild e agora vai se mandar pra Marte. E tá errado? Não tá, né? Eu acho que tem uma pirâmide de prioridade, sabe? Se você não se alimentar, você não tem como divulgar o libertarianismo. Se você não tiver uma base, uma estrutura familiar que é a base da civilização, fica difícil você fazer propaganda do libertarianismo. Então, eu acho que sim, é muito importante fazer essa distinção, né, dos meios éticos para os meios não éticos e ver, assim, o meio termo também, porque você não vai abrir mão dessas prioridades, esse primeiro passo, para tentar virar herói do libertarianismo, que é um movimento que ainda nem está andando muito bem aqui no Brasil. Tem divulgadores, mas, assim, em forma prática, não tem nada muito grande no Brasil ainda. Isso é verdade. É complicado, ainda mais com os nichos, né? Tipo, o grupo do Facebook, puta que pariu, que desgraça que é aquilo. Que merda aquela merda. Até o negócio que você falou, eu lembrei, né? A gente tem o caso icônico, Daniel Fraga. Dá pra dizer que o Daniel Fraga é um cara que conseguiu viver uma vida libertária, de certo modo, né? Mas o que ele conseguiu construir, sabe? Pra um movimento, digamos assim. Não que ele tenha obrigação de fazer alguma coisa pro movimento, mas se você pensar mas ele pagou um preço também caríssimo. Também. Não, mas se tem que se mudar. Não, se você parar pra pensar, ele basicamente mostrou que é possível, né? A ideia, o negócio que ele conseguiu, ele falou, não, dá pra fazer. Mas é difícil. O problema é que não é uma coisa aditiva, né? Todo mundo que fizer a mesma coisa vai ter que passar pela mesma dificuldade, vai ter que fazer os mesmos sacrifícios. Ele não construiu uma coisa em cima do qual alguém pode ter uma dificuldade menor, você pode baixar a barreira de entrada. Sim, mas aí que fica a dúvida, né? Até que ponto isso vai ser verdade, né? Porque se começar a ter muita evasão, chega uma hora que provavelmente deve ficar mais fácil. Sim, eu acho que motiva as pessoas, né? Motiva as pessoas a fazer, mas não sei se vai ficar necessariamente mais fácil, porque a barreira continua a mesma, então vai ser até maior, se virar um programa generalizado, né? Ter um Daniel Fraga meio que tanto faz, às vezes, é um louco que fugiu e não pagou as contas, né? Não pagou imposto. Mas se virar moda, o estímulo que você tem para ter um estado ainda mais policial é grande, né? Então, não gostou? Vai pra Liberland, brother. Vai pra Liberland. Nunca esqueceremos, Arthur. Esse aí não se elege mais. Talvez se elege, né? Acho que se elege ainda, cara, desgraçado. Não, acho que pior que é. A gente fica um pouco na bolha, pensa que tem muito ANCAP, mas não tem tanto assim. Ainda mais na eleição, né? Por definição. Teve gente desesperada, deixando de ser ANCAP temporariamente por causa da eleição, foi foda. Os caras se alimentam de medo, né? Demais. Toda essa direita aí que a gente vê que não tem nada a ver com direita, a campanha deles foi toda em cima do medo. Foi. E agora, né? O medo, na verdade, é um problema, inclusive um ponto do nosso assunto de hoje seria a questão do medo, porque algumas pessoas, assim, pensam no libertarianismo, como que eu vou aplicar isso na vida? Aí tem a primeira questão, a possibilidade de ser punido pelo Estado, né? Dependendo do que você decide fazer. Exato. E o medo de, às vezes, abrir mão de algumas coisas a curto prazo e arriscar um pouco, sabe? Empreendedorismo libertário hoje em dia é possível. Tem tanto questão de criptomoedas como tem forma mesmo de você... Claro que eu não vou ensinar aqui evasão fiscal, né? Mas tem forma de você diminuir o imposto que você paga, tá ligado? Inclusive os contadores fazem a campanha deles para empresas legais baseado nisso, né? Fazem propaganda deles é diminuir o custo da empresa. Eles não falam imposto, mas ele fica implícito que é isso. Eu mesmo já vi muito caso de pessoas, por exemplo, seriam contratadas por regime de CLT, que pagaria bem mais imposto para trabalhar, pagaria mais INSS, pagaria mais imposto, e a pessoa tira um microempreendedor individual, que não é taxado diretamente sobre o que ele lucra, e ele coloca o trabalho dele ali como prestação de serviço. Sim, sim. Ou seja, hoje em dia tem opções, entendeu? Além das criptomoedas. Inclusive isso aí tá ficando bem popular, essa contrato de serviço por CNPJ. Sim. Inclusive o próprio governo faz isso, meio que abre a mão disso de propósito, porque hoje em dia eles não estão conseguindo lucrar muito pelo fato de as pessoas não estarem trabalhando.
Então, pro próprio governo é melhor que as pessoas trabalhem e produzam menos, né? Aquela história da curva de... acho que é Laffer, né? Laffer, isso. Do que ninguém produz e todo mundo tá fudido. E realmente essa questão do medo, ela é crucial, né? Porque até pela questão da mudança, né? Querendo ou não, a partir do momento que assim, cai sua ficha, né? Você pensa que não quero mais saber disso, não concordo mais com isso, com esse modelo de, sei lá, de estado, de governo, e eu não quero me associar mais com isso. Você tem um medo embutido, que é o medo da mudança, né? Todo mundo tem. Você vai ter que mudar a sua vida de alguma maneira. A barreira não é tão irrelevante assim ainda. Só que em certos casos você tem que se perguntar, você tem medo de quê, né? Você tem medo da rejeição social, se você começar a ter certas práticas, falar certas coisas, mas vai ser uma rejeição social por parte de pessoas que não têm os mesmos valores que você, então meio que de que importa, sabe? Eu acho que o medo da rejeição social é meio justificável nesse caso, porque a gente somos animais sociais, né? Sim. E às vezes a pessoa abre mão de muito contrato, muita coisa por causa disso. Fica complicado mesmo, mas eu acho que a resposta, adiantando um pouco o assunto do vídeo, é equilibrar as coisas, sabe? É uma das frases mais batidas e mais certeiras de todas, né? Você precisa encontrar equilíbrio. É uma regra pra vida. Então. Não, é sério, tá no livro do Peterson isso. Um outro assunto que a gente podia trazer pra cá é a questão do pessoal. Tem muita gente nova no libertarianismo, tanto nos grupos como, assim, bastante gente ainda no ensino médio. E eles sempre surgem com aquela dúvida como que a gente lida com os professores, até na faculdade mesmo, porque tem muito professor que se você discorda dele um grauzinho, te reprova ou ele te dá notas menores, te olha com desdém, não corrige seu trabalho com o mesmo esmero que dos outros. E tem muita gente que acaba blefando, né, durante as provas, tipo, pega uma redação e em vez de falar aquilo que ela acredita, ela pega uns 5 minutinhos de dissonância cognitiva e escreve a redação dela. Só falta cantar o hino da União Soviética. Realmente, dentro da faculdade, eu acho que tem duas... Dentro da faculdade não, né? Do ensino médio, você comentou. E assim, tem duas coisas que você pode fazer, né? Uma é realmente pensar assim, vou aproveitar essa oportunidade para tentar confrontar o professor e mostrar que a visão dele tá errada, o que ele tá passando tá errado. Ou você pode ter outra, né? Que, por exemplo, acredito que muita gente que tenha digamos, aderido a uma mentalidade libertária já percebe que escola e faculdade são coisas que não tem mais tanto valor, não tem tanto valor quanto as pessoas dizem que tem, né? Então, eu acho uma opção válida também você simplesmente se preocupar em passar naquilo e pronto, né? Sim. Tem certas ocupações nas quais talvez você nem precisaria de um diploma. Tem coisas que ainda assim, por exemplo, você quer ser médico, não tem muito como, né? Você não vai conseguir ser médico sem diploma, vão meter você na cadeia. Ou médico, sei lá, engenheiro, ou advogado. Não, mas advogado também. Não, advogado precisa. Advogado no Brasil precisa, né? Porque tem aquele negócio do exame da ordem, e aí é mó panelinha aqui. Não, eu sei, mas tipo, é que existem pessoas que estudam direito, que são libertários, mas pra você exercer, cara, é muito difícil pra mim pensar, eu quero ser juiz, quero ser... Não, mas tá na lei, cara! Porra, é complicado, né, porque o debate do justnaturalismo com o justpositivismo no primeiro período de direito, depois disso não se toca mais no assunto, porque, você sabe, o justpositivismo tá certo. Exato. Não pra que então, tem algumas poucas pessoas que conseguem seguir nessa área e ao mesmo tempo defender um ponto de vista justnaturalista, mas não sei como. Então, mas aí é meio a ideia que o próprio o Ben Shapiro, eu vi uma palestra que o Ben Shapiro estava dando, aí é aquele negócio que você ou fala que os seus professores querem ouvir, ganha o diploma deles para falar mal deles depois. Pode ser, mas enquanto você estuda eu até entendo. É na hora que você vai exercer, sabe? Porque... mas não sei, eu acho bem difícil você
se você é libertário, de fato, você segue base ética do libertarianismo, você exercer qualquer coisa que fira diretamente a sua base ética. Se você é advogado, você não vai trabalhar numa área que é, sei lá, de processo de sonegação de impostos. Você vai trabalhar em alguma coisa mais voltada para, sei lá, usuário de drogas. Você vai tentar defender o usuário de drogas, alguma coisa assim. Pode ser. Ou uma outra possibilidade é você, digamos assim, é que nem eu tinha falado mais cedo, né? Você procurar ser o melhor da área, por exemplo. Não vai querer ser um advogado qualquer, você vai querer ser juiz. Você querer ser juiz de uma corte fodida, sei lá, o STF, ou, por exemplo, nos Estados Unidos você tem tem o Andrew Napolitano, né? Que ele é um juiz libertário eu acho que ele não é da Suprema Corte, mas é da corte de algum estado, agora eu não sei se é Carolina do Norte, Virgínia, não sei de onde que é. Mas ele é da corte máxima daquele estado, então lá ele pode tomar decisões baseadas na visão dele, né? Seria talvez uma ideia, né? Se você vai querer se meter nessa área, você tem que ser o mais pica das galáxias, né? Daí pelo menos a pessoa vai te ouvir, pelo menos alguém pode acabar te tendo como referência. E realmente você querer bater o martelo tendo algum superior é difícil, né? O Cogos tem um ponto interessante sobre esse tema de hoje, que ele fala que a gente tá numa guerra. Acho que eu vi isso até numa live dele falando, não adianta um soldado ir com todas as forças dele contra um exército inimigo sozinho, sem mantimento, sem reforço, sem nada, ir lá e se ferrar sozinho. É muito melhor que ele se prepare, que ele trabalhe junto com outros, com um objetivo a longo prazo. O que falta, eu acho que no movimento libertário hoje em dia, é um objetivo a longo prazo bem organizado. Que tem vários núcleos com objetivos a médio prazo, no máximo, mas nenhum assim a longo prazo, nenhum projeto. E eu queria comentar também do pessoal da escola, que normalmente no ensino médio você não tá nem pensando, caramba, a escola não vale tanto às vezes. Às vezes tem muito moleque libertário aí que questiona o professor simplesmente por fazer barulho, porque no meu ensino médio, por exemplo, tinha um aluno que o cara não era libertário, não era nada, nenhum ponto de vista alternativo, mas discutia com todo professor de história, sociologia, arte, com o que pudesse, simplesmente porque o cara gostava de discutir, de chamar atenção e brigar na sala de aula com os professores. Em certa parte, dependendo da atitude, pode acabar sendo um pouco tóxico até para explorar a sua ideia. Se você não tem bons argumentos, você comete muitos sofismas nesse tipo de discussão, o mínimo de aluno que estiver prestando atenção em você pode acabar também te ignorando. Você passa uma visão errada do que você está tentando defender. Adolescência é foda, né, cara? Querendo ou não, de certo modo, mesmo que, digamos assim, intuitivamente você já concorde com aquilo, você já concorde com aquela visão de mundo libertária, meio que... Eu tô sendo meio hipócrita de falar isso, porque eu sempre digo que esse podcast é coisa de palpiteiro, né? Mas eu também não acho que eu seja completamente ignorante, nem ninguém aqui seja completamente ignorante. Mas, por exemplo, em determinadas situações, mesmo que você veja algo sendo dito que não tá condizente, muitas vezes é melhor ficar quieto do que acabar manchando a coisa, entendeu? Pra você realmente poder ser mais... assim, ser publicamente libertário, das duas uma, ou você tem que estar bem municiado com algum tipo de linha argumentativa, ou você tem que estar em condições de dar o exemplo, sabe? Você tem que estar em condições de mostrar a sua vida funcionando daquele jeito. Porque se não for o caso, você meio que tem teto de vidro, sabe? Ou você vai tomar pau argumentativo, ou você tem teto de vidro. E a pessoa vai dizer, você fala isso, mas faz tal coisa. Eu me sinto assim um pouco porque eu ainda não saí da faculdade, né? Eu queria poder ter começado a fazer isso aqui estando fora da faculdade, mas eu ainda estou na faculdade pública, então o pessoal vai dizer, mas você faz pública. Essa não é tão difícil de rebater, né? Você fala assim, eu já paguei por essa merda, então... Meio libertário, pisou na calçada, já sabe, né? Deixa de ser. Aquela coisa, sim e não, né? Porque o custo de um aluno de universidade pública é muito alto. Eu não paguei essa quantia toda. A sorte é que é estadual, então é o ICMS, né? Então eu meio que tá na minha conta ainda.
Se fosse federal, era pior ainda. Mas também é um preço meio que superfaturado, cara. Eu acho que nenhuma faculdade privada funciona com um curso desse. Não funciona. Isso aqui é um gasto escroto. Eu nem sei pra onde vai o dinheiro, pra falar a verdade, porque as salas são uma merda. O ar-condicionado lá não funciona. E ar-condicionado, não tem ventilador. O dinheiro vai pra consertar calçado. Acho que todo ano tem uma Dinheiro obra. vai pro submarino pra segurar as placas tectônicas. Não é de sacanagem não, todo ano eles são obrigados, né? A diretoria da USP obriga por renovação das calçadas, porque senão ano que vem não tem verba. Basicamente a ideia deles. Verdade. Agora que eu me toquei que tem 3 uspianos aqui. Do mesmo campus. Do mesmo campo. Que merda. Caralho. Mas enfim, realmente, cara, você vê a ineficiência, né? Eu lembro dos postes de luz, né? Que eles botaram poste de luz novo e não tiraram os antigos. Tem uma floresta de poste aqui. Os caras ainda fizeram o serviço pela metade, porque tinha poste e tinha, tipo, 6 porcas num parafuso, e tinha outro poste que, tipo, não tinha porca nenhuma. O poste tava solto no chão. Qualidade. Qualidade. Faculdade de engenharia, hein? Não, aqui a gente sabe que, tipo, tudo que você não deve fazer, você olha na faculdade e você vai aprender como não fazer. E depois que você sabe disso, você vai saber como fazer, que é não fazer. Casa de ferreiro, espeto de pau. Isso aqui é materialização digital. Mas enfim, ele tava falando da questão da escola. Eu não sei se vocês concordam com isso, se é melhor ficar quieto, se é melhor treinar, debater de cara e correr o risco de acabar levando uma também. Eu não sei, eu da minha parte eu penso que algum período beneditino, pelo menos você tem que ter, entendeu? Nem que seja pra você ler alguma coisa, pensar assim, pera, deixa eu dar uma estudada melhor, só pra rebater o básico, sabe? Sim, é importante fazer isso aí. E é bom também sempre tá procurando ler alguma coisa, né? Nem que seja pelo lado oposto, pra você tentar entender o que faz o argumento do o contrário ser errado. Nessa linha de você procurar ser uma pessoa de destaque, né, para que a sua mensagem seja respeitada, pelo menos as pessoas parem para te ouvir, esse melhoramento pessoal que te leva a essa posição de destaque envolve muito estudo também, né? Você tem que estudar, você não pode parar de estudar, você não pode sentar num determinado patamar de conhecimento e esquecer. Tem um amigo meu, ele defendeu mestrado recentemente, o trabalho dele era basicamente estudar discurso dos prêmios Nobel que eles realizaram naquela palestra que eles geralmente dão depois de ser laureado e tudo mais. E ele comenta que o modo que o Nobel é visto na ciência é como um representante do cientista, isso puxando mais para sardinha pro meu lado, né? O Nobel, ele é o porta-voz do que os cientistas acham, então se você fala alguma asneira, imagina-se que a comunidade científica concorde com você. Então, é importante você ter esse tipo de cargo, mas é importante também você ter o conhecimento, senão você acaba sendo ostracizado ou uma coisa que é importante pode ser ignorada, sei lá. Eu acho que vale a regra do local, né? O local onde você tá determina mais ou menos. Por exemplo, você não tem motivo, às vezes, as pessoas não estão discutindo política ou não estão interessadas no assunto. Você entra lá e começa. Não, mas a propriedade privada? Agora... Aquela famosa... Complicado, não seja esse cara. Até uma coisa que Você falou agora do Nobel, agora me refutou um pouco, eu acho. Porque teve o caso recente do cara que perdeu o Nobel por causa de uma piada, né? Sim. Então, você pensa, o cara já era ele chegou numa posição de destaque e falou uma coisa que nem era pra ser uma opinião, uma coisa assim, e sofreu uma retaliação, né? Então você também se colocar numa posição de destaque não é o suficiente, às vezes. Não é. Tem muito do problema que tem muita coisa que é vista com uma ótica política que não era pra ser colocada ali. O Feynman, ele fazia muitos comentários, por exemplo, no Nobel dele, ele tem alguns comentários que comparam que a teoria de campos que ele fez é como uma mulher, que você tem que saber olhar e não sei o quê. E aí na defesa de mestrado desse meu amigo, ele falou, não, porque
ele tinha que ser ostracizado, porque, não com essas palavras, né, mas que esse tipo de comportamento não pode ser aceito, esse tipo de comentário é errado. Eles falam que é ter amigo. É engraçado que não importa então, a verdade, né? O que importa é se ofende ou não alguém. Porque que mulheres têm uma linguagem às vezes turva, não é uma novidade, sabe? Acho que a maioria das mulheres escuta isso aí e elas também não ficam tão ofendidas a ponto de, nossa... Não sei, não pode falar, mas... Machista. Pior, os tempos da mesma forma que existe um estereótipo da masculinidade, tá ligado? Sim. Eu acho que os tempos estão até mais difíceis pra isso hoje em dia, né? Porque, sei lá, você tretar com um sindicalista deve ser muito mais de boa, sabe? Os caras não têm um domínio cultural, assim, não existe uma cultura sindicalista permeando todos os aspectos da sua vida. Talvez até tenha, mas não é tão... Bom, se você for CLT, provavelmente tem. Pode ter. Mas não existe essa, como é que eu posso dizer, essa patrulha, né? Não existia essa patrulha com a esquerda raiz, vamos falar assim. E hoje em dia, tanto o que você chama de esquerda ou direita, vamos botar umas aspas assim, tá bem hipersensível, né? Então é uma coisa meio... O que você falou do mito? Seu petista? Não, a nova era. Agora você vê que a galera bugou completamente, né? Porque passaram não sei quanto tempo falando da China, que porra, a China vai dominar em 3 semanas aí. É light, relaxa, é light. Agora é isso, sabe? Socialismo light. Em Hong Kong, então tá tudo bem. O eleitorado deve estar muito bugado, cara. Não, essa briga de esquerdistas tá muito maluca, bicho. Depois desses negócios da Venezuela, ainda mais aí, que o pessoal tá falando, não, porque principalmente o PT, né, que foi lá na posse. Aí o pessoal falou, não, mas o PT tá apoiando a Venezuela, não sei o quê. Mas aí os petistas acusam, não, o Bolsonaro ele é fascista porque ele é um nacionalista e não sei o quê. Aí você para e pensa, bicho, vocês estão falando que o cara é nacionalista. O cara da Venezuela é nacionalista. Então o cara da Venezuela é de ultradireita, mas o PT apoia, então o PT é de ultradireita. Caralho, você já não tá falando sentido algum. Mas é de propósito tá isso, cara. Tá muito bugado o negócio. É o sexto estágio do plano do Gramsci. É criar uma dissonância cognitiva, sabe, nas pessoas, no público em geral, que de forma que eles não consigam pensar, cara, eles não conseguem sequer imaginar o cenário político verdadeiro que tá acontecendo, tá ligado? A linguagem é corrompida. Eu nem tinha chegado a pensar nisso, mas o que você falou é verdade, cara, porque nessa de você se... Como é que eu posso dizer? Você se reafirmar num mundo que não aceita a liberdade, digamos assim, agora você tem uma nova barreira que você precisa se fazer ser entendido no sentido mais literal, né? Você precisa que suas palavras façam sentido das pessoas, porque tá cada vez mais difícil, as pessoas não têm mais uma clareza de pensamento. O problema é que a linguagem tá começando a funcionar por guetos, né? Você tem que aprender todo, sei lá, um dicionário de palavras gatilho, uma coisa assim, pra não... Você tem o dialeto, um dialeto pra falar com um bolsominion, um dialeto pra falar com um neoliberal, seja lá o que isso seja, tem um dialeto pra falar com... Mano, é realmente complicado de se fazer entender. O sonho da classe política, dos governantes em geral, é controlar a linguagem, cara. Por isso que eu acho patético coisa como, por exemplo, a nova ortografia brasileira. Que esse nome agora, o corpo ortográfico. O entusiasta do 84. Mas é sério, cara, o sonho deles é controlar a linguagem. Sim, eu sei. Eu preciso parar pra falar uma coisa. O que a gente vai fazer sem o trema? Como? O que a gente vai fazer sem o trema? Como é que eu vou ensinar pros meus filhos hipotéticos que é linguiça e não linguiça? Filhos hipotéticos. No Capistão existiram vários dialetos da língua portuguesa disputando pra ver qual é o melhor. Então. Qual ensina a falar palavras com trema sem trema? Isso.
Mais uma razão para ser a favor do separatismo, né? Você já separa o Brasil por dialeto também. Vai ter um português de cada região. Se quiser ter trema, põe trema. Se não quiser trema, não põe. Uma beleza. Não, tem um... É como falaram já, né? É importante você manter a unidade linguística para você manter a unidade nacional, né? Então quer dizer que se eu acabar com a unidade linguística, eu acabo com a unidade nacional? Não é isso. Não, mas é um dos pilares. Tô ligado. É um dos pilares. Eu acho que na Alemanha a unificação foi mais ou menos nesse caminho, né? Era uma região que falava mais ou menos a mesma coisa. Aí falaram, por que a gente não se junta então? Ou vocês morrem. É isso. Ai, como eu adoro o amor. Tem dessas, né? A língua tem muito a ver com a criação da identidade nacional, né? A própria Alemanha, o que virou a Alemanha, que foi durante muito tempo o Sacro Império, que era um monte de principado, sei lá, ducado, condado, tudo picotado, né? Até século XVIII, mais ou menos, o alemão nem era uma língua respeitada, né? Eu tinha um monarca na época que falava que alemão era língua de cavalo. É verdade, a galera, mesmo o pessoal que nascia nessa região, nascia na Bavária, nascia na Prússia, nascia na Renânia, eles escreviam em latim, escreviam em francês. O Leibniz foi um cara que fez isso. Ele não, nenhum dos trabalhos dele é escrito em alemão. O alemão começou a ser usado no século XVIII, depois, porque era uma língua chula, sabe? Era visto como uma língua chula. Dessa eu não sabia. A gente podia falar também na questão do ambiente de trabalho, porque hoje em dia com as redes sociais, por exemplo, o setor de RH pega seu nome e vai lá no Facebook e pesquisa. Aí aquele postzinho engraçado seu da Receita Federal, ou sobre libertarianismo no geral, às vezes pode ser mal entendido. Pois é. Então acho não precisa ir nem tão longe, né? E hoje em dia o pessoal também alopra no Facebook. Isso é. Não, o Brasil não é para iniciantes. Aqui o negócio é bravo. Rede social, da minha parte, eu busco. Agora eu meio que tô com Twitter também, mas o Facebook eu deletei a conta e fiz outra só pra, às vezes, mandar mensagem pra alguém que não usa outra coisa. Mas... Eu, Telegram tenho 2, WhatsApp tenho 2, tudo tenho 2. Tá sendo duplamente espionado e não sabe. Desculpe. Você ainda pode usar o Messenger depois de desativar, então ainda fica mais fácil de conversar. Não, pior que na época eu acho que eu fiquei tão irritado com as discussões que eu deletei tudo. Eu tive que criar a conta de novo. Caramba. Todo dia um sócia diferente falando alguma bobagem. E não é só sócia, né? Sócia pós-moderna. Sócia light. Sócia light. Ai, meu Deus. Mano, isso nunca esqueceremos. O que leva o sujeito a fazer essas viagens, mano? É um negócio que eu não consigo entender. Cara, tudo pra passar pano pro Bolsonaro. Velho, eu não sei se é isso, velho. Acho que o cara tá tomando bomba demais, não é possível, mano. Foi parar na cabeça dele. Certeza. Acho que boa parte ali foi desse negócio só pela mamata, sabe? Vamos pagar tudo, vamos pro hotel 5 estrelas, comer e beber. Aí depois que tomaram ferro, resolveram inventar, se explicar. Aí o velho ficou puto, né? Lá o velho ficou puto, falaram que vão processar. Vai ser a nova era já começou bem. Só sobrou a cachaça. Sobrou o pitu mesmo, porque arma tem que ter o baú. Nossa, é 30 vezes. É só 2 só, hein? Não mudou pra 4? 4? Não sei, 4? Eram 4. Foda-se, eu quero Zona rural pode andar de fuzil ou não? Pode andar de tanque? Quando não puder andar de tanque, não tá bom. Cara, já é uma merda pra ter carro blindado. Kogo só conseguiu porque tem dinheiro. O Kogos conseguiu um helicóptero, né? Sério? Tem uma foto recente dele do lado do helicóptero. Foi um pouco antes da posse, acho. O pessoal já começou a botar lá, nova era. Então, isso aí é um ponto importante também. Eu não cheguei a pensar. E é um risco toda vez que você vai trabalhar
não sei, uma empresa, pelo menos de média pra grande, né? Sim, Na verdade, tem alguém pro RH. RH é complicado. Porque na minha cabeça, eu quase que descarto totalmente você ser empregado de algum negócio grande, assim. No máximo, que nem ele falou, trabalhar com CNPJ, ser meio autônomo, daí você ser próprio patrão, não tem RH, não tem nada. Ou, não sei, só parceria pequena, assim. Ou melhor, né? Mesmo naquele... Voltando naquela coisa de você se destacar, né? De você ser uma pessoa que as pessoas ouvem, se fazer necessário, né? Porque talvez, assim, idealmente, talvez eu esteja idealizando um pouco, mas pode ser que em determinadas áreas você seja um cara tão bom que você se faz necessário independentemente da sua... Um outro ponto acho que seria relacionamentos, cara. Eu vejo muito libertário que fala que namora com uma menina que é socialista. Não, pera, aí você já tá querendo demais. Tô louco, eu namoro, pô. Colocou o ANCAP e namoro na mesma frase, alguma coisa tá errada. Não, mas eu pera. namoro, pô. Tem uma surpresinha entre as pernas dela. Isso... ah, não. Olha Tá o entusiasta do sacaneando MDT aí, aí, ó. Porra. Não, mas isso é verdade, isso é real, cara. Tem essa ideia de que a variância entre homens é maior, né? Você vai encontrar tanto gente mais gente no extremo quanto no outro, né? O Gapibol soltou um post hoje falando nisso, inclusive, tava lá a proporção de homens e mulheres, 93-7. Então. E assim, é verdade, né? Isso é uma coisa real. Pode parecer brincadeira, mas é real. O homem é um ser social, né? O Will já falou. E o homem masculino é um ser meio... que tem uma tendência digamos assim, a buscar agradar a mulher, né? Geralmente. Ô, louco. Não. O Cogos quase não faz isso, né? O Cogos... Não só isso, mas também a propaganda, por exemplo, de políticos de direita, saindo um pouco da ideia só do ancapismo, mas políticos de direita normalmente eles vão apresentar homens capazes e a proposta deles vai ser sempre assim, um cara que a ideia de um herói, sabe, com que o arquétipo masculino se identifica. Enquanto os partidos vermelhos, normalmente eles vão apelar para emoções e nisso aí eles vão acabar convencendo com mais facilidade mulheres. Tanto que, com o sufrágio feminino, há uma maioria de partidos de esquerda ganhando em todas as democracias. Verdade. Faz sentido. É um dado da... Os caras que montam a campanha sabem disso, quando eles... aqueles assessores de campanha. Eles têm direito de falar disso abertamente. A gente fala disso, é machismo, é sexismo, não sei o que, mas lastimosamente é verdade. Cada gênero, cada sexo, ele tem uma propaganda na qual ele fica mais convencida. Homens vão buscar pessoas que ele compreenda como capazes, e mulheres vão buscar pessoas que entendam, que escutem elas, entendeu? Pois é. E aquele problema, você acaba meio que saindo um pouco na desvantagem, porque quando você fala em política, por exemplo, partido político, é jogo de poder, então vale tudo, sabe? Para você chamar esse ou aquele público. Mas se, por exemplo, o pessoal que for libertário estiver realmente procurando uma verdade, vamos falar assim, é meio impossível que você não tenha que se sujeitar a certos sacrifícios até nesse aspecto, sabe? Porque é um dilema que, por exemplo, eu tenho. Você pode dizer assim, você namoraria uma menina sócia, sabe? Só porque você gosta dela assim afetivamente? Ou você seria intransigente e... Não digo sócia senso comum, sabe? Mas falo sócia DCE, assim, pra quem tá na faculdade. Não, mas aí do DCE também... Pô, aí você tá forçando a amizade, hein, meu jovem? Aí não forçando a amizade, mano. Não dá, né, cara? Não, tipo, em um certo nível você tem que ter um pouco de compromisso com a sua posição, né? Não só isso, mesmo que eu não fosse libertário, porque esquerdistas do DCE, elas têm uma campanha contra tudo que é belo, contra a verdade. Ou seja, a tendência é elas se enfiarem, cara. Tem aquela página antes e depois da Federal. Não é só as meninas, não. Também os caras entram de um jeito e saem de outro. Entra tomando banho e sem barra, sai de lá igual bicho grilo. Não, bicho grilo mais tem. Pelo embaixo do sovaco já basta eu. Já. Que horrível. Uma coisa com que eu acho que poucos libertários se preocupam, mas eu tava pensando esses dias e é importante, um cara que fala bastante disso é o Stefan Molyneux. Apesar de
existia ainda uma certa dúvida sobre ele ser ANCAP ainda ou não, mas é a questão dos esportes, né? Porque libertarianismo ainda tem muito essa pegada de coisa de nerdão, né? É o cara que não sai, não vai nas baladas, não transa, não pega ninguém, então ele vai se preocupar com o libertarianismo. Ele vai, sei lá, querer ler escola austríaca, vai ler sobre ética, essas coisas assim. E geralmente a galera com esse perfil, a galera, sei lá, gosta de ficar mais em casa e tal. Só que... A preferência temporal entra nisso. Porque a sociedade que a gente tem aqui no Brasil de balada, bebida todo final de semana, e a cultura geral brasileira é alta preferência temporal. E a ideia do libertarianismo, uma delas é baixa preferência temporal, é preservar antes de gastar, economizar. Exato. Não, mas eu falo, esse tipo de pessoa, principalmente homem, mulher também, no caso, que é importante, ela não é o tipo de pessoa que você não associa muito com, sei lá, atividade física, esse tipo de coisa. E eu acho que é uma coisa que, até como nessa rotina de auto-melhoramento, né, é uma coisa com que as pessoas deveriam se preocupar mais, porque não é só uma questão de saúde, como é uma questão de confiança também, né? Se você vai ter que encarar um mundo que majoritariamente tem uma visão antagônica sua, que contraria a sua, que eles estão querendo, sei lá, mais coletivismo, mais alguém que resolva as coisas para eles, e você está se valorizando o individualismo e assumir suas próprias responsabilidades, uma atividade física, um esporte, principalmente uma luta, eu pelo menos gosto, né? É legal para você se construir como pessoa e conseguir encarar esse problema. Eu pelo menos vejo dessa maneira. O Stefan Molinão, um cara que fala bastante sobre isso também, que existe uma diferença muito grande, até entre crianças, assim, você consegue notar batendo o olho. Essa criança praticou esporte, praticou um esporte competitivo, essa aqui não. Você vê na atitude dela. Falando nisso, eu odeio o Estado, mas se eu pudesse voltar no tempo, acho que eu teria servido o exército. Por causa dessa questão de atividade física e disciplina. Dá tempo ainda, cara. Pior? Não do exército, mas... pelo amor de Deus, mas de fazer alguma coisa mais física, buscar esse tipo de coisa, ainda dá tempo. Você joga. Você precisa arranjar um brother, cara. Você precisa arranjar um brother. Vai lá, quem sua desgraça, você vai treinar hoje comigo, seu frango. Eu recomendo bastante pro pessoal que tá ouvindo aí, luta, o Ancapep luta, eu luto, eu não sei se os outros dois lutam também, mas eu recomendo bastante. CrossFit dizem que é bom, porque o fundador do CrossFit baseou o negócio com uma filosofia com princípios libertários, então dizem que é bom também. Deve ser randiano. Fica a dica. Não sabia disso não, ele deve ser randiano. Não, randiano não, esse cara deve ser, como é que é mesmo? Bleeding Heart, né? Essas porras. Esse eu não conheço não. Nem conhecia esse termo também não. Left Knee. Ok. O coro foi sensacional. Libertário Justiceiro Social. Libertário de PNO. 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 Aí, vamos mandar um e-mail pro Roupa, mano, perguntando sobre o PNO. Será que ética argumentativa refuta o PNO? Não, vou cortar essa merda, senão Tudo forte. vai dar ruim. Mano, vai dar ruim o quê? Eu já tô cansado dessa porra, deixa pra lá. Mas enfim. Só querendo contar mais uma coisa, tinha falado de namorar e se a pessoa. Desse eu concordo, eu prefiro ser mais intransigente nesse caso e manter minha distância. Mas quando a pessoa é bastante senso comum ou tende pra esquerda, sei lá, por argumento emocional, eu não vejo motivo de você não tentar fazer alguma coisa, né, no sentido libertário, de tentar levar ela pro... Eu digo pro lado negro porque eu não gosto dos Jedi, né, mas levar ela pro lado negro. Eu ando brigando no sentido meio destrutivo, meio construtivo com a minha namorada, porque eu falo, não, mas isso aqui tá errado. E ela fala, mas isso? Tá, mas tá errado, não tem como argumentar contra isso. Mas... Eu concordo com você, que você tem que ser capaz de identificar onde que dá pra você conversar e onde que não dá. Não dá pra você, como eu falei, senão você vai chegar, você vai ter essa estratégia de auto-melhoramento, você é uma pessoa que eu me alimento bem, eu faço exercício, sei lá, eu estudo pra caramba,
eu sou melhor na minha área, mas eu não falo com ninguém porque é todo mundo sócio. Não dá, né? Você tem que identificar as pessoas com quem você pode realmente ter um papo sério e falar, ó, não vai funcionar pra você. Eu até me surpreendi esses dias. Que eu falei pra vocês que o pessoal que mora aqui, que me deu uma enquadrada, os caras são meio sócios. Só que a gente começou a conversar e eles chegaram naquele papo de, mas na verdade quem domina o mundo, quem manda no mundo são os grandes empresários, né? São as grandes corporações que controlam isso e aquilo. E tipo, eu me surpreendi que eu consegui meio que convencer eles de que eles só têm esse poder porque eles estão em aliança com os altos escalões do governo, né? É dessa maneira que eles conseguem controlar a regulamentação, controlar todo tipo de coisa que ceifa a concorrência, né? Até o caso icônico recente do Facebook, né? Teve muita gente na direita, bem ingênua, né? Que tava tendo pulinhos de alegria, falar, olha lá, o senador Ted Cruz dando bronca no Zuckerberg, né? Agora o governo norte-americano vai nos salvar da coleta de dados. E logo depois daquilo, se não me engano, chamaram o Zuckerberg para fazer parte da comissão que ia definir as novas regras, uma coisa assim. Então, chamaram. Então, é tudo uma false flag, sabe? E é legal, assim, você conseguir não conduzir uma conversa, mas pelo menos colocar numa conversa esse fator para mostrar, tipo, vocês estão certos, mas tem esse ponto aqui também que vocês não estão vendo, sabe? Ser capaz de conseguir conversar concedendo alguns pontos, eu acho bem importante também. Para você conseguir ter uma vida vivível, assim, entre pessoas que não compartilham das suas ideias. Porque, realmente, que nem vocês falaram, tem muita gente libertina, vamos falar assim, até esse termo já ficou muito batido, mas vamos dizer assim, do cara que já quer chegar berrando, sabe? Mas você é louco, você é sócio aí, acabou. E tem a variante dele, né, que é... Gente, como é que refuta isso? Vocês têm que refutar isso aqui, senão não vão ouvir o sócio, né? Nossa. O Paulo Cogos, do seu choro da risada. Refuta, por favor, senão eu vou ter que virar comunista. Eu acho que eu acabei induzindo a conversa aí muito nesse sentido, mas do meu ponto de vista é um pouco do que o Cristiano Quioca falou lá na Conferência ANCAP, né? Para você tornar o mundo um lugar melhor, um mundo mais libertário, assim, você tem que melhorar a si mesmo, cara. É legal você fazer ativismo, fazer evento e tal, mas se ficar só na mensagem, não adianta. Mas isso é meio que uma regra pra vida. Sim. Até o sócio do Bill Gates fala isso. Não vai conseguir mudar o mundo se você não arrumar teu quarto. Exato. Esse não é o Jordan Peterson? Mas a primeira vez que eu vi isso era um dos discursos do Bill Gates falando. O Peterson colocou isso no 12 regras para a vida, mas eu lembro do Bill Gates falando. Quando eu era bem mais novo, você tem o quê? 12, 15 anos? Violou propriedade intelectual. Eu não vou nem falar que é um sócio. Vai processar o... Olha o libertinho aí. Não sei o que mais falar. E os memes? Mas os memes são mais uma ferramenta de propagação de ideia, né? Elas não são muito como... Eles não vão ajudar muito você a viver sua vida, né? Quer dizer, não sei se existem alguns casos de pessoas que mudaram de vida por causa dos memes. Filho da pai. Refutado. Eu falei do auto-melhoramento como uma coisa prévia, né? Uma coisa antes de você querer ser ativista, digamos assim, militante, mas talvez até você se dedicar a alguma produção de conteúdo seja uma boa coisa, né? Porque nem é isso aqui, né? Eu falo isso. Olha lá o cara puxando sardinha pra ele mesmo. Então. Demais. Não, é sério, porque isso aqui, além de outras coisas, é uma forma de eu me estimular a entender melhor as coisas. Porque vai chegar um ponto que eu vou precisar dar uma opinião mais educada, né? Eu vou precisar ler alguma coisa, pegar um livro aqui, li essa porra. Não vou ficar só falando dele, tem um livro tal, mas nunca li. Me lembra daqueles crentes que tem a Bíblia num cantinho. É verdade. E ela fica aberta lá e tipo... Desodorante de crente.
Parte do braço. Ô, resume aí pra eu refutar. Eu não vou falar muita coisa que meu nível de leitura bíblica é bem fraco, mas... Não, eu tô tentando manter uma frequência. Não anda muito fácil, mas tão na luta. Resume aí então que eu refuto. Ah, cagar, rapaz. Que merda. Vocês veem que eu não tenho só o mérito pra fazer isso aqui, mas eu tô arrastando vocês pra fazer a mesma coisa também. Pô, pra mim tem um projeto à parte, é sempre interessante, cara. O tempo que eu tive com um grupo de estudo, no momento eu não tô podendo organizar os encontros. Até porque eu tô saindo daquela universidade. Mas, cara, foi a melhor coisa do ano, basicamente. Lá dentro foi a melhor coisa do ano. Pois é. E o pessoal discutia assim, né, que nem esse podcast, assim, meio que palpite, sabe? Só que presencial era uma coisa assim, pessoal, todo mundo de curso diferente, de grupos sociais diferentes, e a gente se conhecia por causa do grupo de estudos. Então, meio que pra todo mundo numa atividade social durante, assim, o pessoal esperava até o dia do encontro pra poder se ver e até bater botar o papo em dia e tal. E eu acho que a formação de grupo de estudo é uma vertente interessante. Tem surgido bastante também. Acho que é uma maneira assim de... porque aí você não tem aquela necessidade de você conversar de libertarianismo com pessoas que não estão nem aí pra isso, que são pessoas do seu trabalho, às vezes pessoas da sua família. E você cria um círculo de libertários além disso, entendeu? Isso. Até pelo networking, né, cara? Talvez chegue um ponto em que vai que, né? Essas pessoas todas melhoram na vida e tal, e talvez um empregue o outro, ou um faça negócios com o outro, e você meio que cria uma rede de colaboração, né, profissional, digamos assim. Cara, só de você estar num grupo de estudo, você já está num livre mercado de informação ali. E com o livre mercado você já consegue testar o caráter da pessoa. Se você vai empregar alguém, você já tem alguém com o caráter testado ali. Não profundamente, mas você já consegue alguma coisa. Verdade. Só que isso pode vir pro bem e pro mal, né? Eu sou da teoria de que se não fosse o ponto em comum de não gostar do Estado, a maior parte dos ANCAPs ia querer se matar. É possível. Eu acho que não, porque as pessoas que não são ANCAPs também não querem se matar tanto assim, não. Na verdade, muitas delas querem se matar mais por causa das besteiras que elas acreditam de esquerda ou direita, ou essa divisão toda, do que por apoiar o Estado, tá ligado? Eu não tô ligado, mas pelo menos o que eu vejo, pelo menos até na geração até agora, né, é que a pessoa que vai pro libertarianismo, ela já tem um certo gênio, sabe? Ela já tem um temperamento meio esquisito, assim. Então, se não for esse fator aglutinador de falar, a gente tá contra o Estado, né? Se não for isso, cara, pelo menos da minha parte eu percebo, porque eu sou um cara meio esquentado. E se não for isso, é muito fácil de começar brigas, né? Então é um dilema, assim, porque você tem que se aproximar daquele grupo de pessoas, só que naquele grupo de pessoas você vai encontrar um monte de gente que você sabe que você vai bater de frente em todos os outros assuntos. Então... E é um grupo limitado, né? Por mais que esteja crescendo, ainda é pouca gente. Então, a meu ver, é um dilema. Tem gente que é mais sociável mesmo, né? Consegue mais maleável, vamos falar assim. Mais maleável. Mais diplomática, no caso, né? Mais diplomática. Não vou falar mais política, que é xingamento. Né? Porra. Xingamento eu não chamo de política. Político no sentido aristotélico. Eu ainda prefiro o diplomático. Mas realmente, talvez treinar a sua paciência seja uma coisa importante também para conciliar a libertarianismo. É necessário, né? Porque senão por qualquer motivo você vai estar brigando com dois Zé Negro na rua. Todo ano, a cada 2 anos que tiver campanha eleitoral, você vai matar uns 3. Né? Não, vai ser pior que isso. Vai ser tipo fogos de hora em hora dando raid numa live. Você tinha comentado antes, quando estava organizando, que ia ser alguma coisa mais conciliando a vida libertária com os estudos também. Conciliar o libertarianismo com a sua vida em vários aspectos, né? Então, os estudos também. Uma coisa que aconteceu, que eu percebi esse ano, foi que
de 2018 no caso, é que o fato de estudar libertarianismo me ajudou, por exemplo, no mestrado, que eu tava lá desde 2016 e eu perdia muito o ânimo de continuar aquele negócio, porque não era uma coisa nova que eu tava vendo. E eu acho que você já fez mestrado, você deve ter sentido a mesma coisa, de ficar vendo aquela mesma coisa, você cria uma certa aversão. Então, na hora que eu comecei a estudar coisa de libertarianismo, eu comecei com vídeo, aí fui pra livro, artigo e tudo mais. Na hora que eu comecei a estudar mais, a aprofundar mais, eu vi, puxa, é uma coisa nova. Então eu comecei a associar uma coisa de recompensa. Hoje eu vou me focar nisso aqui, porque à noite eu vou chegar em casa e vou ler. E é uma coisa que se tornou muito prazerosa. O libertarianismo, ele me ajudou, sei lá, a me focar em estudo, me fez ler mais. Não é propaganda de autoajuda, mas é uma coisa que me ajudou bastante. Cara, tem uma coisa que eu nunca esqueço do livro que eu li, acho que é do Sherlock Holmes, é o Holmes Baskerville. Tem uma cena no início em que acho que o Sherlock fala que o melhor descanso para um trabalho é outro trabalho, né? Talvez o pior veneno para alguém que está tentando se tornar uma pessoa, digamos assim, se melhorar com a pessoa, adquirir mais conhecimento, alguma habilidade, alguma coisa assim, é essa coisa do descanso, sabe? Preciso de um tempo para descansar. E eu já caí nessa armadilha, ainda caio, e pensar, preciso de um tempo para descansar. Isso meio que só quebra seu ritmo, sabe? Busca uma outra ocupação, leia uma outra coisa, que você, sei lá, troca a área do cérebro que tá usando, não sei, alguma coisa assim. Tanto é que o mais aconselhável para descansar é você fazer justamente uma atividade que você não tenha que pensar muito, né? Mas é tipo fazer algo tipo um artesanato, uma marcenaria, pintura. E assim, isso te mantém num ritmo também, né? Você vai tá fazendo alguma chama nosso produtivo isso aí, não é? Aquela ideia que sim, é um hobby, mas podia ser um trabalho. Sim. Isso é uma coisa legal. Eu gostaria de estar na mesma situação que você, mas acho que no meu caso o libertarianismo meio que tirou um pouco a minha vontade de estudar. Eu preciso dar um jeito de mudar meu mindset. Porque eu começo a olhar a faculdade e penso, nossa, eu tô nesse negócio de centro de sócia. Ó, o agorista. Quase isso. Mas realmente não quer dizer que ele facilitou minha convivência na universidade, só piorou só. Mas me incentivou a ficar em casa estudando. Não, eu acho que desse ponto de estudo realmente é uma nova área que te interessa, né? Você meio que tá sempre muito bitolado naquela área específica que você estuda na faculdade e pensa, uma coisa nova pra aprender, sabe? Eu realmente, também nos últimos anos, eu comecei a me interessar muito sobre temas que eu até desconsiderava, sabe? Eu tô sendo um pouco desleixado, porque eu comprei um monte de livro pra ler aqui, não li metade ainda, mas eu vou um pouco na pilha de comprar, porque eu me interesso pelos assuntos, sabe? Você ter essa vontade de entender melhor as coisas é muito legal. Quando você descobre uma nova área, né? E é um descanso pro cérebro, né? Por exemplo, você conseguir conciliar as duas áreas, né? Tá sendo mais meu problema. Mas... Eu acho que uma ótima forma de estudar hoje em dia, graças à tecnologia, é você gravar algum vídeo no YouTube. Normalmente eu já tenho reprodução em segundo plano, inclusive até recomendo ele aqui, o NeoPy, que é um aplicativo de código aberto pro YouTube. Sim. E eu abro o vídeo em segundo plano de um assunto que eu quero entender mais sobre, enquanto isso vou fazer uma atividade que não exige muito da minha cabeça. Arrumar a casa, às vezes uma caminhada, e enquanto isso eu tô escutando. E o libertarianismo me induziu um pouco a isso, porque eu fazia muito isso com aqueles vídeos mais compridos do Rafael Lima, lá em 2015, 2016. Esses dias ele tava comentando, né, que 40% das pessoas que ouvem ele lavando a louça. Né? Eu também. O negócio é absurdo. Ele falou, tem que começar a ser patrocinado por empresa de detergente. Ficar careca já tem emprego, bombril. Caralho. Acho que o libertarianismo pode até te dar um certo senso de propósito, né? Porque talvez antes, pra muita gente pode olhar o que tá acontecendo, por exemplo. Eu penso assim, alguém olhando a situação
de hoje, vamos falar política, sendo que a pessoa não é militante, ela não é bolsonaro, não é petista, ou sei lá, o cara é um isentão, né? Não precisa ser isentão, alguém que simplesmente tá lá, entendeu? E olhar toda essa putaria deve dar um certo desânimo, sabe? Se você não tem uma outra coisa pra te dizer, olha, tem uma outra alternativa. Eu penso do meu sentido, se eu vejo todo mundo brigando, todo mundo se matando por causa de política e tal, e você não quer entrar naquilo, só que você também não sabe mais o que fazer, deve dar um certo desânimo, pensar, por que eu tô querendo melhorar a sociedade? Eu quero que tudo se foda, sabe? E acho que você ter essa outra via de você pensar, não, eu posso tentar trabalhar para construir uma sociedade menos dependente de político, de Estado, essas coisas. Acho que é um estímulo a mais para você realmente desenvolver habilidades e tal. A praxeologia também tem um certo uso prático, sabe? Quem fala bastante disso é o Shioka. Ele tem uma entrevista dele que acho que o nome ele se denomina praxeologista. Que ele fala que quando ele conheceu ajudou muito na vida pessoal dele, porque ele, ao analisar o comportamento de outras pessoas ou os planos delas, ele já pensa na questão do objetivo final delas. Aquela ideia do uso dos meios para os fins. Sim. E como que ele arrastou isso para a vida pessoal dele até, de certa forma. O Cristiano Shioka, inclusive, acho que eu vou botar o link aqui no chat, você pode adicionar na descrição. Ele tem uma sacada dessa, eu nunca esqueço dele comentando que o crescimento do número de mãe e pai de pet era um sintoma da, como é que fala? Do aumento da preferência temporal. E ele tá certo. Ele não tá errado, não. Porra. Faz sentido. Mas você não para pra pensar, né? Pô, essa relação entre mãe de pet e preferência temporal, cara. É o que o círculo da alt-right reconhece como degeneração, mas eles não associam a alta preferência temporal. Que eles... Não, a economia é besteira. Você tá caindo no jogo dos judeus. Rothbard era judeu. Mises judeu. Aí não, vamos cagar pra economia. Se tiver um urso vindo na sua direção, tiver uma Kalashnikov AK-47 do seu lado, você não vai usar porque é coisa de comunista. Né? Porra. Tá de sacanagem. Ou pior, é uma construção social. Pô, não importa se os caras são comunistas, os caras sabem fazer arma bem, e aí? Pau no cu dos ursos. Pau no cu Licença de caça em blockchain. Enfim. Já deu um bom tempo aí. Vamos. A gente já divagou, vamos fazer as considerações finais aí. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa. Eu tô de boa, cara. Boa. Não sei nem o que falar de consideração final hoje. Nicolas. Sejam intransigentes. Não necessariamente só socialmente, mas defendam suas ideias. Defendam a liberdade. O ancampismo cultural ainda vai salvar os ancapes da solidão. Espero, né? Espero. Então, da minha parte, eu posso dizer. Não dá pra negar que você vai olhar para as coisas, olhar para as pessoas do mesmo jeito que antes, a partir do momento que você entende um pouquinho melhor como o mundo funciona, né? E tem uma noção melhor do que é certo e do que é errado. Então, você desenvolver a mentalidade, se desenvolver como pessoa para lidar com essas novas lentes, né? E botar nos seus olhos, e para que isso não se torne uma maldição, porque para muita gente acho que acaba se tornando uma maldição. A gente brinca bastante, mas é um pouco sério a coisa, a depressão pós-ANCAP. Né? E eu acho que é importante isso. Talvez, como sempre, esse assunto pode ser revisitado, a gente pode trazer informações melhores. Mas acho que tem muita coisa que a gente falou aqui que eu nem tinha pensado, mas acho que acabou se mostrando importante para que você consiga lidar com isso e realmente fazer uma diferença. Se você tiver interesse em fazer uma diferença, se você quiser ser um Daniel Fraga da vida e simplesmente aprender como cuidar do seu e ir embora, beleza? Mas se você tiver interesse em ver realmente não digo uma comunidade ANCAP assim, florescendo, mas você conseguir ver florescendo uma determinada mentalidade no meio das pessoas,
é legal que você se preocupe com essa questão do melhoramento pessoal e não só com ativismo, não só com refutar socialista, esse tipo de coisa. Mas isso aí, da minha parte é isso aí. Agradeço de novo aí a participação do Nicolas, do Júlio, do Gabriel nesse episódio. E é isso aí, boa noite pra vocês, obrigado por quem assistiu e até a próxima. Boa noite. Boa noite. Falou. It's the only way.